Fala, concurseiro! Vamos dando continuidade à nossa resolução de exercício. É muito importante que você tenha a orientação e o direcionamento de e como e do que estudar, quase não sai, né? Professor Anderson Soares, e nós vamos estudar nesta videoaula, nesta sequência, deste material do PDF que está com você, NOAS e NOBs. Mas se você estudou especificamente o assunto de regulamentação do SUS, que traz a implementação por meio das normas, sejam elas normas, as NOBs, as normas operacionais básicas, ou a NOAS, norma operacional da assistência à saúde, você sabe que primeiro vem as NOBs, NOB 91, NOB 93, NOB 96, as mais conhecidas, e depois as NOAS. Mas, especificamente, os concursos gostam mais da NOAS do que das NOBs. Entenda que as normas são, na verdade, as receitas de bolo para implementar a Lei 8.080. Então eu optei por nós respondermos questão de NOAS, e aí se o teu concurso especificar algo sobre NOBs, tu vai para as questões de NOBs, tá bom? Então vamos seguir, foca na tela para a gente fazer essa revisão. Então, normas operacionais básicas, né? E norma operacional da assistência à saúde. Primeira coisa que eu quero lhe falar, antes de ir para a questão, é que você tem que lembrar de algum dos contextos. Termos importantes, né? Norma operacional básica, ela vai dizer como é que o SUS vai se implantar. Então, a NOB 91, ela não foi editada pelo Ministério da Saúde. Ela é editada ainda pelo INAMPS. A NOB 93, sim, já pelo Ministério da Saúde, e ela vem, um dos aspectos, vem o que? Desinstituir a cruzinha de morreu aqui, o INAMPS. Então, o INAMPS existiu de acordo, ou para não sair, você sabe qual é a palavra que eu quero falar, ao mesmo tempo do que o SUS. Mas aí em 1993, o INAMPS é de fato extinto. E a NOB 93 já ela é editada pelo Ministério da Saúde. E aí nós tivemos também, não esquece, a NOB 92, ela é pouco falada, as provas nem citam tanto, mas existiu. A NOB 96, com alguns aspectos fundamentais de trazer inovações, tá certo? E a grande diferença entre NOBs e NOAS, para a gente agora ir para os exercícios, é que aqui o foco era a municipalização, e aqui na NOAS o foco é a regionalização. Tudo isso você viu nos aspectos teóricos. O processo era de cumprir a descentralização, que antes era tudo centralizado no governo federal, por meio do próprio INAMPS, mas aí com a garantia universal do direito à saúde. Dito isso, aí nós temos NOB, a versão 2001, 2002. Nós vamos agora resolver questões. Então vamos nós. Um dos grandes avanços, tocar aqui o nosso pincel. Um dos grandes avanços do sistema de saúde público foi a implementação do processo de regionalização. Qual das normas de saúde foi importante para o processo de implementação deste processo? Eu acabei de responder. A questão relaciona, ela quer saber a grande diferença que o professor Anderson aqui anotou sobre as NOBs, que era o foco na municipalização, a regulamentação do SUS, a implementação do SUS, do que prega a Lei 8.080, porque na pirâmide você tem, ou na sequência, a Constituição Federal, não esquece disso. O artigo 97 previa a regulamentação que veio pela LOS, Lei 8.080, Lei
8.142, e aí dentro disso nós temos várias normas, até hoje, do Ministério da Saúde, dizendo como é que vai se implantar a política de saúde. Como é que vai se implantar todas as diretrizes, todos os princípios, ok? Então a questão aqui, de fato, ela quer saber se o candidato sabe qual é o processo, qual é a norma que vai trazer a regionalização como pauta principal. Pois entendeu-se que primeiro precisava fortalecer as NOBs. Vai fortalecer, sobretudo, a atenção básica, a atenção primária nos municípios. Mas aí é aquela história. O município de pequeno porte, ele não vai ter como ter toda a estrutura grande, para quê? 2 municípios com um hospital regional de grande porte. Se eu posso ter vários municípios que podem direcionar para esse regional. Nós temos aqui no Ceará, por exemplo, os hospitais em diversas regiões. Limoeiro, aí vem Quixeramobim, os hospitais regionais de Sobral, lá em Juazeiro, então tudo isso, né, nas regiões específicas, ok? Então aqui, de fato, a alternativa é, sem dúvida, o item E de êxito. É a NOAS que vem fazer esse foco na regionalização. Pois percebe-se que trabalhar as regiões de saúde por meio da regionalização torna o SUS, como a gente estudou em redes, mais 3E, com maior equidade, com maior eficiência e com maior efetividade. Lembra esses termos para que você possa estar associando tudo. Então aqui a gente vai fazendo os links mentais para que você possa, de fato, gabaritar a questão. Vai lendo aí a segunda questão, que eu preciso tomar aquela minha água. Você hidrata também, tá? Ah, professor, mas começou agora. Mas no processo de gravação dos nossos estúdios, não, tá bom? Vamos seguir a canção. Show de bola. Vamos que vamos. Segunda questão. Nós temos aí, segundo a norma operacional da assistência à saúde, NOAS 2001, aí barra 2002, as versões 01 e 02, a responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a política de alta complexidade se traduz, entre outras, nas seguintes atribuições, exceto. Então, nós sabemos que dentro do processo de implementação, dos processos de gestão, que é necessário você lembrar, desde lá da NOB 93, que havia as habilitações de gestões, que foi quando começou a existir, em normas gerais, nós temos que o município está ali mais voltado em colocar para funcionar, para existir a atenção básica da saúde. O Estado, pelas questões secundárias, mas também terciárias, mas quando se pensa em alta complexidade, tratamento de doenças raras, a questão do financiamento para medicações de alto custo, altos exames, vem aí de fato a União como representante aqui, o Ministério da Saúde. Então ele está perguntando sobre isso nas seguintes atribuições do Ministério da Saúde, dentro do que a norma operacional da assistência à saúde coloca, o que é verdadeiro e aquilo que não pode ser considerado como verdadeiro, ok? Então, definição de normas nacionais. O Ministério da Saúde vai fazer, sem dúvida, as próprias portarias, que vai trazer desde as NOBs que a gente falou, NOBs 91, 92, 93, 96, com a grande divisão que aqui o foco era na municipalização, vem aí a NOAS, então isso é editada pelo representante, aquela história. A direção é única, exercida em cada esfera de governo e cada um com seus representantes. Então, definição de normas é sim uma atribuição do Ministério da Saúde dentro do aspecto da NOAS.
Definição de incorporação dos procedimentos a serem ofertados à população pelo Sistema Único da Saúde, o Sistema Único de Saúde. Definição de incorporação dos procedimentos. Nós tivemos isso como uma das pautas sendo elevadas dentro, né, ou tocadas dentro da norma operacional. A incorporação de procedimentos. Aquilo que começa a ser regulado, que lá na frente vai ser a própria RENASE, com as ações e os serviços e o detalhamento. Transferência para os estados da definição do elenco de procedimentos de alta complexidade. Falso! Não é para o estado. Isso é a própria União. A própria questão te dá a resposta. Então, o item C, aqui quando você estuda os aspectos da NOAS em si. O controle do Cadastro Nacional de Prestadores de Serviços. Sim, temos como uma das possibilidades de atuação que começa a existir. A NOAS, sobretudo, traz alguns instrumentos de gestão, formulação de mecanismos voltados à melhoria da qualidade dos serviços, ela vem preconizar sem dúvida. Terceira questão. De acordo com a norma operacional da assistência à saúde, 01/2002, assinale a alternativa incorreta, ou seja, aqui nos traz já um resumo bacana de quem? De NOAS, tá bom? Dependendo, item A, do modelo de regionalização adotado, um estado pode se dividir em macro-regiões, regiões ou micro-regiões de saúde. Verdadeiro. Professor, mas agora o termo é regiões. Olha no fundo dos meus olhos. O comando da questão é sobre NOAS. Então não é todo concurso. Concurso municipal é que gosta muito de NOAS, de NOB, de Pacto pela Saúde. Pois essas normas, na verdade, elas não são válidas. Mas as bancas insistem em tê-las. Ou quando bota o assunto história da saúde pública, ou a história da construção do SUS no Brasil, aí tudo isso fica dentro do aspecto que realmente pode ser cobrado, ok? Então foca na tela. Foca na tela. Para o som tudo ok, vamos então continuando. O processo de programação pactuada e integrada, PPI, coordenado pelo gestor estadual, representa o principal instrumento para a garantia de acesso da população aos serviços de média complexidade não disponível em seus municípios de residência, devendo orientar a alocação de recursos e definição de limites financeiros para todos os municípios do estado, independente da sua condição de gestão. E aí, o que é que você pode entender? A programação pactuada, integrada, a PPI, ela vai ser um dos instrumentos necessários à gestão, especificamente, e ela vem no contexto, no bojo, né, do que nós temos nas normatizações da NOB 96. Então, a proposta de elaboração, apesar da questão te dizer aqui que é NOAS 2002, mas essa PPI ela continua na NOAS 2002, mas ela surge na NOB 96, assim como surge o piso, né, da atenção básica também na NOB 96. E é justamente o que ela está dizendo, independente do tipo de gestão. Olha aqui no fundo dos meus olhos. Quando era lá na NOB 93, que foi quando começou as habilitações do tipo de gestão. Se der tempo aqui a gente faz uma revisão, mas teu material, se você tem um material teórico, se você tem seu resumo, você tem os tipos de habilitação. Mas na NOB 93, como era que os municípios poderiam se habilitar ao tipo de gestão? Isso tinha a ver com um repasse incipiente, parcial e semiplena. Depois, começa a ter uma diferença. Quando chega, né,
na perspectiva de colocar a NOB 96, o município vai ter a gestão plena da atenção básica ou a gestão plena do sistema municipal de saúde. Quando chega na NOAS, é apenas o quê? A gestão plena, ampliada da atenção básica e a gestão plena do sistema municipal de saúde. Tá certo? Então, é assim que ocorrem os processos de gestão. Então, olha aqui na questão. Ele está dizendo que, independente da sua condição de gestão, era justamente isso que ocorria. Para quê? Para que as questões relacionadas à média complexidade, pois a maioria dos municípios apenas se habilitavam à gestão plena da atenção básica. E aí, quando chega em 2002, já é gestão plena da atenção básica ampliada, com mais alguns procedimentos, com mais alguns entendimentos, né, do que poderia o município fazer. Então, se dá justamente a programação pactuada para que o Estado, como coordenador, pudesse garantir aí essa atenção integral, cumprir uma diretriz do atendimento integral, cumprir um princípio da integralidade quanto à questão de média complexidade. Então, sem dúvida, o item aí está correto, é um aspecto histórico que é mais cobrado sobre este assunto, tá bom? Olha, então, o item C. Vamos que vamos. O item C, nós temos a regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será sempre efetuada pelo gestor estadual. Esse sempre aí já pode te levar a desconfiar de algo, né? Mas vamos ver aqui. Será assim isso não era verdade? A regulação da referência intermunicipal de alta complexidade será sempre efetuada pelo gestor estadual. Por quê? Porque não era o município não tinha condição, a regulação em si, então ele não fazia. Então esse gestor, então o item B e o item C, eles casam e eles são complementares do que acontecia aí no contexto de NOAS, tá bom? Por último, eis o nosso gabarito da questão, olha só. Assinale a alternativa incorreta. A região de saúde é a base territorial de planejamento de atenção à saúde, coincidente com a divisão administrativa do Estado. Primeiro que isso não necessariamente ocorre, então já é um erro, a ser definida pela Secretaria de Saúde, de acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando as características demográficas, sociais, geográficas, sanitárias, relações entre outros municípios e outras questões. Então, essa não é aqui, ó, o foco da questão, tá bom? A região é o espaço, né? É o território, sim. É o espaço geográfico, sim. Mas não necessariamente precisa ser a coincidente divisão administrativa do Estado. O SUS teria em si autonomia para estar fazendo este recorte, essa divisão, conforme tudo o restante aqui, ó, que tem fundamento na hora de se mostrar uma região de saúde. E como vimos, ó, podia ser macro-regiões ou micro-regiões, que eram as definições mais utilizadas. Nós tínhamos os polos de saúde, as referências, tá bom? Então, sigamos aí para a quarta questão. De acordo com a norma operacional da assistência 01/2002, julgue os itens abaixo e assinale a alternativa correta. A NOAS, ela amplia as responsabilidades do município na atenção básica? Sim, é tanto que, olha só, vamos fazer aqui um resumo rápido. Os tipos de gestão, habilitação de gestão, NOB 93, que foi quando começou, NOB 96, e aí, NOAS, o que é que nós temos, ó? O município, ou ele fazia município, tô nem falando de estado.
o município ou ele fazia gestão, o quê? Incipiente. Ficou feio aqui. Vamos ajeitar. Na NOB 93, eu quero que você lembre assim, ó. O município podia se habilitar em um dos 3 tipos de gestão. IPS, incipiente, parcial e semiplena. Quando chega na NOB 96, nós vamos ter o quê? A gestão, tudo é gestão, habilitação de gestão, aí plena da atenção básica e gestão plena do Sistema Municipal de Saúde. Quando chega na NOAS, é justamente o que está dizendo, ó, amplia as responsabilidades do município da atenção básica, porque isso aqui passa a ser, ó, a gestão plena da atenção básica, mesma coisa, só que agora vem a palavra diferente. Você lembra da nossa teoria? Você lembra de ter estudado na teoria? Ampliada. Então, por isso, este item corretíssimo. Ou então, poderia se habilitar também como plena do Sistema Municipal de Saúde. Professor, e o Estado, como era que ele ficava dentro do processo de habilitação? Se você pegar lá o texto, você vai lembrar, ou suas anotações, que o Estado, ele podia estar colocando a gestão avançada do Sistema Estadual de Saúde ou a gestão plena do Sistema Estadual de Saúde. Então, a diferença aí no Estado era que se usava essa terminologia, tá bom? Vou anotar aqui para você porque já fica como resumo, já fica como revisão. O Estado, como era que ele fazia? Era gestão avançada do Sistema Estadual de Saúde, um S aqui, do Sistema Estadual de Saúde, ou a gestão plena do Sistema Estadual de Saúde. Não é secretaria não, viu? Entenda. Estou fazendo aqui só um resumo, isso tem nos quadros teóricos bem bonitinho para você, ok? Então, a diferença aqui é gestão avançada do Sistema Estadual de Saúde, avançada, e gestão plena do Sistema Estadual de Saúde, ok? Ah, professor, não gostei dessa letra, eu vou fazer direitinho aqui, então. Gestão avançada. Então, cuidado para não confundir. Então, daqui para cá, o que é que muda, ó? Apenas a palavra ampliada. Quando chega no pacto, se repete tudo isso, vai ser o termo de compromisso de gestão. Termo de compromisso de gestão, ok? Então, muito cuidado, vamos botar aqui outra cor, que isso aqui era sobre o Estado. Pronto. Bem bonitinho aqui para você revisar. Voltamos à nossa questão, então nós fizemos aqui uma revisão só por causa do item. Define o processo de regionalização da assistência? Sem dúvida, nós já vimos que isto é verdadeiríssimo. É a grande diferença entre as NOBs e a NOAS em si. Cria um mecanismo de fortalecimento da capacidade de gestão do SUS? Sim. O mecanismo de gestão, ó, plena, do próprio município também, do SUS como um todo, procede à atualização dos critérios de habilitação de estados e municípios? Sim. Olha aqui, ó, atualização, porque aqui, ó, nós temos o quê? A perspectiva da palavra ampliada. E essa aí é o item
que quer dizer o que eu estava mostrando, essa perspectiva de atualização quanto ao tipo de gestão que se fazia em cada um dos estados, cada um dos municípios, tá certo? Então, procede sim desta forma, porque vai haver totalmente essas diferenças que eu mostrei para você neste quadro de agora, tá certo? E desde o sistema incipiente até também como o Estado, passando aí para a avançada, como plena, com maior autonomia sobre o próprio sistema de saúde. Então, a atualização, sim, destes critérios. Vamos fechar aqui mais uma questão sobre NOAS. A norma operacional da assistência à saúde NOAS tem como principais objetivos, exceto, é hora da revisão, fortalecer a capacidade de planejamento e organização dos sistemas estaduais de saúde, articulando e integrando os sistemas privado e de formação de recursos humanos. E aí ele foi na letra mesmo, a questão vai na letra da lei mesmo, para te colocar esse aspecto relacionado aí, ó. Fortalecer a capacidade de planejamento, será se isso tá lá? Definir a divisão de responsabilidade entre Estado e municípios na gestão, isso fica claro, está correto. De forma clara e coerente, cada vez mais, dizendo quais são as funções. Fortalecer as capacidades gestoras das secretarias estaduais, quando diz ali avançada, dos municípios, quando dá a possibilidade de ser plena em suas funções de contratação e de regulação. Isso sim era um dos objetivos. Realizar o controle, a auditoria e a avaliação de serviços, bem como monitoramento e avaliação dos resultados, sim. Então você teria que realmente saber aqui os objetivos na íntegra desse tipo. Então fortalecer a capacidade de planejamento e organização dos sistemas estaduais de saúde, articulando e integrando os sistemas privados e de formação de recursos humanos não está entre os seus objetivos. Foco na tela, vem aqui no fundo dos meus olhos, te aguardo para mais um bloco de resolução de questões.